todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estocotticler e hoje trago-vos mais um vídeo de opinião. É verdade, primeiro vídeo de opinião do ano, se não me engano. Este início do ano foi um início de ano bastante complicado, com Covid positivo, isolado em casa, cheio de tosse, a não conseguir ler nada, com exames, com recursos. Foi então realmente um início de ano muito complicado e não consegui ler praticamente nada. Eu tinha-me proposto a ler bastantes coisas e não consegui. Estou agora a fazer no início de fevereiro as leituras que me tinha proposto para janeiro. E uma dessas leituras foi então o livro As Fases da Lua, Bruxas e Assassinas, da Shirley Dantas. Ai, não me lembro do nome. Meu Deus do céu, sou uma desgraça. Então, não abre. Quando eu preciso que as coisas funcionem, não funcionam. Sheila Dantas. Era uma coisa parecida. Sheila Dantas, uma menina brasileira. Li este livro no Wattpad. É lá que está publicado. E li para fazer uma resenha para publicação na revista Rabisca. Que vou-vos deixar o link do site aqui em baixo. Este vídeo está a ser publicado um dia depois da publicação da edição deste mês da revista. A revista saiu ontem, dia 5, por isso se quiserem adquirir a revista completa, vou-vos deixar também aqui os links na descrição, mas a opinião está disponível no site deles, no site da revista. Relativamente ao livro em si, então vocês também vos deixar o link para poderem ler. Vai ficar aqui na descrição. E pronto, e acabei ontem, escrevi ontem a opinião, enviei para as meninas da revista e pronto. Relativamente à história, eu não posso falar muito sobre a história porque senão vou dar grandes spoilers. Posso dizer que sim, que é uma fantasia mágica, centrada principalmente em bruxas, que é um tipo de fantasia que eu não estou muito habituada. Ou seja, gosto bastante, por exemplo, óbvio, amo Harry Potter, não é verdade, mas este género de fantasia mais ligado para a bruxaria, para cultura Wicca e essas coisas assim, não é o meu ponto forte da fantasia. Fico sempre um bocado confusa, mas este livro está muito interessante, está muito giro. Tem pontos positivos e pontos negativos, obviamente. Relativamente à história, assim, uma sinopse rápida. Vamos ficar a conhecer a história de 3 jovens, a Jessica Whitmore, não é este, estava a pegar uma coisa errada, se não me engano nos nomes, porque são muitos nomes. Ora bem, temos então a Jessica Whitmore, a Celine Grace e a Alice LaRue, não sei dizer o nome da rapariga, mas pronto. São 3 jovens que têm acontecimentos trágicos nas vidas delas e que esses acontecimentos as vão levar a ser as jovens adultas que são, as vão fazer encontrar-se todas no mesmo espaço e vão fazer com que elas sigam o destino que já lhes estava traçado. Um destino este relacionado com a cultura pagã Wicca, em que existem momentos diferentes, dizendo assim, em que elas têm que ultrapassar muitos obstáculos, tanto aqueles que ultrapassaram antes de se conhecerem, como aqueles que terão que ultrapassar após encontrarem-se na escola Everest High School, uma escola onde são as 3 novatas, onde nenhuma delas conhecia ninguém e encontram-se e começam a descobrir que afinal as suas vidas estão ligadas e que as suas famílias também têm algum tipo de ligação. É realmente uma história que tem muitos altos e baixos. Não é uma história previsível e esse é um dos pontos fortes. Quando um livro é previsível, uma pessoa perde a vontade de ler e neste caso isso não acontece. Não há nada que nos diga que a história vai
percorrer aquele caminho, nem que aqueles acontecimentos vão aparecer ao longo da história. Vão aparecendo personagens, vão surgindo personagens, vão desaparecendo outras. Mas a ligação delas é muito forte, a ligação destas três jovens, a Jessie, a Celine e a Alice. E a sua ligação vai ficar cada vez mais forte. O percurso delas enquanto jovens bruxas, elementos de fases da lua, leva-as a percorrer um caminho diferente de todos os outros jovens. Realmente não posso contar muito sobre a história porque são muitos spoilers. Eu, se vos falar em mais alguma coisa, vou-vos dar um grande spoiler, porque é daqueles livros extremamente difíceis de tentar resumir sem contar coisas essenciais da história. Não posso mesmo. Por isso, isto é o máximo dos máximos que posso fazer neste momento. Por isso, passando para a parte da crítica e da análise. Ora bem, pontos fortes deste livro. A história em si. O enredo está muito bem criado. As personagens em si estão muito bem criadas. Têm um bom desenvolvimento psicológico, o que é extremamente importante neste género de livros. Depois, a nível de enredo, todo o desenvolvimento, todo o crescimento da tensão no enredo é muito boa. Está tudo muito bem unido. Existe uma boa união de história. Não há pontas soltas, não há... Eu quando falei em altos e baixos estou a falar de momentos muito bons e momentos muito maus, mas não estou a falar de qualidade de enredo. Isso não, a nível de qualidade de enredo é muito bom e mantém-se sempre. Há assim um momento ou outro assim mais paradito, mas é o normal acontecer estas histórias. Mas de resto é um enredo muito, muito bem construído e nota-se que a autora tem uma grande imaginação e provavelmente fez uma grande pesquisa para poder criar esta história. Relativamente aos pontos negativos, tem vários. E muito provavelmente foram esses pontos negativos que me fizeram dar uma pontuação tão baixa. Então, o que é que acontece? Por um lado, o livro tem muitos erros gramaticais, muitos erros ortográficos, muitos erros frásicos. É verdade, e eu aqui tenho que dar o braço a torcer, é verdade que o livro está escrito em português do Brasil, e isso faz com que a própria construção frásica não seja 100% igual à nossa e que haja muitas mudanças, mas, e eu aí poderia deixar de parte a correção frásica, vá, mas se tiver que olhar para os erros gramaticais, os erros ortográficos e tudo, tem muita coisa, muitos mesmo, e isso fez com que o ritmo de leitura fosse diminuindo, porque estava constantemente a encontrar erros, estava constantemente a querer assinalá-los, porque são muitos mesmo. Mais coisas. Tem momentos em que a autora utiliza demasiadas palavras para explicar algo simples. Não há... Muitas vezes... Por exemplo, eu na faculdade tenho pessoas que dizem que eu simplifico demasiadas coisas. Neste livro eu sinto que a autora tentou colocar uma complexidade em certos momentos que não era necessária e que poderia dizer aqui, exatamente aquilo com poucas palavras, ou arredondando, ou coisas do género, e não seria necessário repetir-se tantas vezes. Havia momentos em que me pareciam bastante repetitivos, e isso, pronto, deixou um bocadinho de pé atrás. Um outro aspecto que eu não gostei tanto foi a divisão dos capítulos. Os capítulos são divididos por personagem, ou seja, por exemplo, os primeiros 3 capítulos temos a Jessica, a Celine e a Alice, ou seja, cada uma delas vai tendo os seus capítulos e vão salteando entre eles, que é para de certa forma termos uma percepção da história aos olhos de cada uma delas, mas isso por um lado pode ser positivo, mas por outro pode ser negativo. O lado positivo é termos realmente uma visão mais larga, mais expansiva da história. A parte negativa é a confusão que cria, porque ao seguir uma rota na história, se de repente estamos a seguir um acontecimento, por exemplo, no caso da Jéssica, está a acontecer uma coisa e de repente passamos para a Celine, o capítulo acaba, começamos um novo capítulo.
e é quase como se voltássemos atrás, porque, por exemplo, se a Celine não estiver ao lado da Jessica no último momento que aparece no capítulo da Jessica, a história vai voltar atrás, ou seja, o tempo vai voltar um bocadinho para conseguirmos perceber então o percurso da Celine. E isto vai acontecer muitas vezes e realmente faz com que se torne muito confusa a história e ainda mais lenta. Relativamente à divisão em si também, estamos a falar de 97 capítulos, uma epígrafe, um prólogo, um epílogo e uma nota final, para além dos capítulos. É óbvio que tudo isso vai acrescentar à história, mas são demasiados capítulos. Eu sinto que poderia-se fazer a mesma divisão, mas por partes, ou seja, cada protagonista tinha uma parte, e a parte iria haver uma ligação entre as partes, obviamente, mas que simplificasse mais a leitura. Porque ao haver tanto capítulo, tanta alteração de personagens, torna tudo muito mais complicado. E esse foi um dos motivos principais para a nota que eu dei. Eu estou entre as 3 estrelas e meia e as 4 estrelas com este livro. Eu, se não me engano, na opinião que dei para a revista, pus 3, 3,5. Anda ali entre as 3 e as 4. Não tenho a certeza absoluta. Eu, no Excel que tenho, novo, deste ano, que arranjei através de um canal do YouTube, de uma book tour, são dadas notas individuais, por exemplo, para as personagens, para o enredo, para, sei lá, o interesse, para muitas coisas, e dava-me uma média de 4 estrelas, mas eu não sei se chegaria às 4, acho que ficaria ali nas 3,5, 3, 3,5, mas pronto. Apesar de tudo isto, é um livro muito interessante, que eu acho que com algumas correções, com alguma edição, obviamente isto não é um livro físico, estamos a falar de um livro que está publicado numa página de internet, no Wattpad, e que às vezes pode acontecer, mas é um bom livro, é uma boa história. Por algum motivo ganhou o prémio Atsis 2021, tinha que haver um motivo, e eu acredito que tenha sido pelo enredo e pelas personagens, porque a esse nível está muito bom mesmo. Tudo o resto foi para descer a nota, infelizmente. Mas aconselho-vos a todos a fazerem experiência, a irem ler. Tem livros muito bons no Wattpad, e realmente é uma boa leitura. É um livro bastante bom e que é bastante interessante. Por isso, aconselho-vos a irem ler. Os links vão estar todos aqui na descrição, incluindo o link para a compra da revista ou então para lerem a opinião no site da revista. Esta opinião não vai sair por escrito no blog, é a única que não vai sair, porque vai sair na página da revista e eu vou manter assim. Vai ser sim este vídeo da opinião. Por isso, pessoal, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemos no próximo vídeo, que eu espero que também seja da opinião. Até ao próximo vídeo, pessoal.